So we are in Ephesians chapter 2. Estamos em Efésios capítulo 2. And we are going to start in verse 11. Vamos começar no versículo 11. And whenever you find, you may stand. Quando encontrarem, podem se colocar de pé. And the word of God says, "Therefore remember that at one time you were Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenant promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the laws of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of two, so making peace, and that might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And he came and preached peace to those who are far off, and peace to those who are near. For through him we both have access in one spirit to the Father. And so you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you are also being built together into a dwelling place for God by the Spirit." Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. You may be seated. Okay, so this passage begins with "therefore remember." Essa passagem começa com "portanto lembrem-se". And whenever we see the word "therefore," quando nós vemos essa palavra "portanto", we have to really focus in on what Paul is saying. Nós temos que realmente focar no que Paulo estava dizendo. Because every time he says "therefore," porque todas as vezes que ele diz "portanto", it has a purpose. Tem um propósito. What he's saying is, o que ele está dizendo is that he's building off of everything that he talked about before. Que ele está construindo em cima de tudo que ele já pregou anteriormente. So what did we talk about before? Então, o que nós falamos sobre anteriormente? We talked about how we were dead in our sins. Nós falamos que estávamos mortos em nossos pecados. And Christ brought us into life. E Deus nos trouxe à vida. How God single-handedly e que somente Deus rebuilt the relationship, reconstruiu o relacionamento between us and him, entre nós e ele, through sending his son Jesus, através do seu filho Jesus, and what he did on the cross. E o que ele fez naquela cruz. So the vertical, então o vertical, the vertical has been repaired. O vertical já foi reparado. And now therefore, então agora, portanto, now we start talking about the horizontal. Agora podemos começar a falar do horizontal. The horizontal relationships. O relacionamento horizontal. Because the vertical has been fixed. Porque o vertical já foi consertado. And now Paul's going to be diving into this. E agora Paulo ele vai entrar nessa questão. So he says, remember. Então ele diz, lembrem-se. Like we are such a forgetful people. Nós somos um povo esquecedores. Like sometimes it's funny whenever I'm such a forgetful person. Eu sou uma pessoa muito esquecedora. And like sometimes it's funny. E às vezes chega até a ser engraçado. And other times it's just frustrating. E outras vezes é frustrante. You know, but in just like your normal day-to-day life. Mas no nosso dia a dia. Like you misplace your keys. Você esquece onde colocou a chave. Or you forget this little thing or that little thing. Você esquece pequenos detalhes. Like that's whatever. Isso não importa. But
for this, Mas para isso, listen, church, we cannot forget, igreja, nós não podemos esquecer, because this will change the entire trajectory of your life. porque isso vai mudar todo o trajetório da sua vida. See, Paul here, he's just echoing the Old Testament, Paulo, ele está aqui ecoando o Velho Testamento, because over and over again, the Old Testament tells us porque vez após vez o Velho Testamento nos diz how forgetful we are, o tanto que nós somos esquecedores, and telling us to remember. e nos diz para lembrar, And then we see that in Deuteronomy. e nós vemos em Deuteronômios He says, you forgot the God who gave you birth. que diz: vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Judges says that the Israelites failed to remember the Lord their God who had delivered them from the hands of their enemy on every side. Em Juízes está escrito: não se lembram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. And then you have the Psalms. No Salmo, It says, but soon they forgot his works and did not wait for his counsel. mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. And then Isaiah says, for you have forgotten the God of your salvation. Isaías diz: porque vocês se esqueceram do Deus do Deus do seu Salvador. So the Bible, Então a Bíblia, the Paul, Paulo, God, is Deus saying, don't forget. estão dizendo: não se esqueçam. Don't forget. Não se So esqueçam. now here today, what is Paul wanting us to remember? Então aqui hoje, o que Paulo quer que nós lembremos? It says, remember that at one time you were Gentiles in the flesh, Ele diz: lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento called the uncircumcision by what is called the circumcision, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, which is made in the flesh by hands. feita no corpo por mãos humanas. Now this idea can be kind of strange in our modern context. Essa ideia às vezes pode ser um pouco esquisita no contexto moderno, But this idea of circumcision, mas a ideia da circuncisão it was a sign, it was a symbol, era um símbolo, it was a covenant. era uma aliança, It's the fact that Israel was a people who was cut off from the world. era o sinal de que Israel ele estava separado do mundo. They were not to be worshiping the gods of the world, E não eram para estar adorando os deuses do mundo, and they were not to look like the world. não eram para parecer como o They mundo. were living in the land, Eles viviam naquela terra, but they were not supposed to live their life mas eles não podiam viver a sua vida like all the peoples around. como as pessoas que estavam ao seu redor. And then this is what this was. E isso é o que significa. It was not about a surgery, Não era sobre uma cirurgia, but about an identity. mas era sobre uma identidade. Like what did David say? O que Davi disse? Whenever Goliath came up against the people of Israel, Quando Golias veio contra o povo de Israel, what insult did David throw against him? que insulto que Davi conseguiu jogar contra Golias? He says, for who is this uncircumcised Ele Philistine? disse: quem é esse filisteu incircunciso? Who is this? Quem é esse? Who is this person outside of the people of God? Quem é essa pessoa fora do povo de Deus? This uncircumcised Philistine, it was an insult. E isso era um insulto para ele. But then Paul reminds us Mas Paulo, ele nos lembra that this is only by human hands. que isso somente é por mãos humanas. See, the most important part of this A parte mais importante is that this circumcision é que essa circuncisão is only a physical representation é somente uma representação física of what was happening do spiritually. que estava acontecendo espiritualmente. And Paul says, remember that you were at that time separated from Christ. E Paulo diz: lembrem-se de que naquela época vocês estavam sem Cristo. See, the Gentiles as a people, Os gentios como pessoas, like they didn't have the Messiah. eles não tinham o Messias. Like even whenever we read the Bible, Mesmo quando nós lemos a Bíblia when we go through the Gospels, e nós lemos os evangelhos, we don't really see the Gentiles really be part of the story. nós não vemos os gentios ser parte da história. It's all through the Jews. É tudo através dos judeus. The Jews first, Os judeus primeiro and then the e Gentiles. depois os gentios. And we don't really see the gospel truly working in the Gentiles. Nós não vemos o evangelho sendo ali trabalhado através dos gentios. Like we don't see that until Acts chapter 10, Nós não vemos isso até Atos capítulo 10, where we see the gospel begin to break down the walls onde nós vemos o evangelho começar a romper as barreiras and then go into the people who were not Jews. e começa a entrar nas pessoas que não são judeus. All right, so they were without the Messiah. Então eles estavam sem o Messias. And then Paul continues, he says, they were alienated from the commonwealth of Israel E Paulo continua: separados da comunidade de Israel, and strangers to the covenant promise. sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. See, Paul begins with Jesus, Paulo começa com Jesus and he begins to kind of bring it a little bit broader. e ele começa a aumentar esse espaço He said, in the land, e ele diz: na terra, so you were strangers, vocês eram estrangeiros, you were aliens. eram alienígenas.
And unfortunately, a lot of you really understand this quite well. E, afortunadamente, muitos aqui entendem esse termo. Listen, the United States government O governo dos Estados Unidos has promises tem feito promessas for those who are its citizens. para aqueles que são cidadãos. These are promises of security, Promessas de segurança, protection, proteção. and these are only things that are really designed for those who are citizens of the Coisas United que foram States. desenhadas somente para os que são cidadãos dos Estados Unidos. Like just to kind of wrap your head around this. Para que você possa entender um pouco. There's a budget that the U.S. government has. Há uma cota, um valor que os Estados Unidos têm, It's over $2 billion, que é mais de 2 bilhões de dólares. and that this money is used. E esse dinheiro é usado, It's literally used to go out and save people who are U.S. citizens who are out in other countries. que esse dinheiro é separado para salvar cidadãos americanos em outros países. Whether they're stuck in prisons, Se estão presos em outro país, or whether they're in like a natural disaster. se ocorreu um desastre natural. As citizens of the United States, Como cidadãos dos Estados Unidos, you have this power that's behind you. você tem esse poder que está atrás de você. And Paul is saying, E Paulo está dizendo, listen, you were in the land, vocês estão na terra, but you were separated from the promises of the mas land. vocês estão separados da promessa da Like terra. you might have been there, Você talvez estava lá, but you didn't have this big brother mas você não tinha esse irmão mais velho that was going to come in and protect you. que ia vir te proteger. So you were separated. Então vocês estavam separados. Paul says that you were living in the land, but you did not have the rights that came with being a true citizen. Paulo diz, vocês estavam na terra, mas não tinham direito de um verdadeiro cidadão. And see, lastly, E ultimamente, this is having no hope and without Christ in the world. sem esperança e sem Cristo no mundo. So we go from the Messiah Então nós vamos do Messias to the land, para a terra. and now Paul extends out to the world. E agora Paulo está falando sobre o mundo. Because in the big picture, Porque na imagem maior, like the Jews were just a small people os judeus eram somente uma porção, um povo pequeno, on a small part of the earth, em uma pequena parte da terra. and ultimately everyone else, E todas as outras pessoas they were separated from this promise. estavam separados dessa promessa. Without a Messiah, Sem o Messias. without God, Sem Deus. like literally godless, without God. Literalmente sem Deus. See, this is a complete picture E essa é a imagem completa of a people, de um povo, of a world, de um mundo completely isolated and helpless. isolado e sem esperança. But now in Jesus Christ, Mas agora em Cristo Jesus, you who were once far off have been brought near by the blood of Christ. vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. See, again we see this word but. E mais uma vez nós vemos a palavra mais, Because last week, porque a semana passada it says we were dead in our sins, estávamos mortos em nosso pecado, but God mas Deus made us alive. nos ressuscitou. And now again, Então agora mais uma it vez, says you were far off, vocês estavam longe, but God mas has Deus brought you close. os trouxe para perto. And this is not just about close to Him, E não, isso não é sobre estar perto dele, but close to one another. mas perto um dos The outros. Jew and Gentile, Os judeus e os gentios, slave and free, os escravos e os Man livres, and woman, homens e mulheres, American and Brazilian. americanos, brasileiros. Like God has brought us close. Deus nos trouxe para perto. See, God is constantly fixing our E horizontal. Deus ele está constantemente arrumando o nosso horizontal, And it says, for He Himself has brought our peace, pois ele é a nossa paz, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility. o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Like we think about this wall, Nós pensamos nessa barreira and like this was a spiritual reality, e essa era uma realidade espiritual, but it was also a physical reality. mas também era uma realidade física. Whenever you look at the temple, Quando você olha para o there templo, was a physical wall havia uma barreira física that the Gentiles just could not cross. que os gentios não podiam ultrapassar. Like if they wanted to get closer to God, Se eles quisessem se aproximar mais de Deus, they were hit with a wall. eles tinham ali essa barreira interrompendo. And see, there's archaeologists. E há vários arqueologistas They discovered these signs, que descobriram sinais and they read this. e essas placas diziam: No foreigner may enter within the barrier nenhum estrangeiro pode entrar dentro da barreira and the enclosure around the temple. e do recinto ao redor do santuário. Anyone who is caught doing so Quem for pego will have himself to blame for his ensuing death. será responsável por sua própria morte, que se seguirá. Paul understood this well. E Paulo ele entendeu isso muito bem. This hostility, Essa hostilidade, this hatred, esse ódio, this
Like literally there's just like this divide between the peoples. Havia literalmente essa divisão entre os povos. Like Acts 21. Em Atos 21, We see this picture. nós vemos essa imagem Like at just the thought que só o pensamento that Paul brought a Gentile into the temple. de que Paulo trouxe um gentil para dentro do templo, Like he didn't do it. ele não fez. But the people just thought. Mas se as pessoas que só pensaram And nesse so the fato mob came up disseram que uma multidão de pessoas se juntaram and began to drag Paul. e eles começaram a arrastar Paulo And they tried to kill e him. eles tentaram matar ele. Like this is the hostility of the time. Esse era o ódio, a hostilidade daquele tempo. And this is the hostility. E essa é a The hostilidade, hatred between people groups o ódio entre os grupos de pessoas that Jesus came to break down. que Jesus veio para romper. How? Como? By abolishing the laws of commandments expressed in ordinances, Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. that he might create in himself one new man in place of two, O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, so making peace and might reconcile us both to God in one body through the cross, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, thereby killing the hostility. pela qual ele destruiu a inimizade. So all the ceremonial laws of the Old Testament, Então todas as leis cerimoniais do Velho Testamento, the ones about sacrifice, as leis sobre the sacrifício, ones about what you can eat and can't eat, sobre a dieta, sobre o que você podia e não podia comer, listen, what you can wear and can't o que wear. você podia vestir, o que você não podia vestir. Like all the laws are designed to keep Israel separate, Todas as leis que foram criadas para manter Israel separado, not the moral law, não as leis morais, but the ceremonial law mas as leis cerimoniais was destroyed foram destruídas, and was completed by Christ. foram completas por Cristo. Paul writes in Galatians, E Paulo ele escreve em Gálatas: so then the law was our guardian until Christ came. assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. See, Paul compares the law Então Paulo ele compara a lei unto a guardian. a um guardião. See, this idea was that parents would have a guardian over their boys. Isso era uma ideia de como os filhos teriam um guardião cuidando dos seus filhos. Like they couldn't even leave the house. Eles não podiam sair nem de casa. And the guardian would kind of follow them around, E esse guarda ele os seguia, kind of keep them out of trouble, mantinham eles fora de perigo, making sure that they're on the right que path. eles estavam no caminho certo. And like that's what Paul is like comparing the law to. É isso que Paulo comparava a lei. That it was good for a time. Que a lei foi boa por um tempo, It's good for children. foi boa para as crianças, But now mas in Christ, agora em Cristo, we are a new man. somos um novo homem. Listen, we don't need the law anymore. Não precisamos mais da lei, These ceremonial laws. essas leis cerimoniais. Because ultimately these laws point to what Jesus was going to accomplish. Porque essas leis só apontavam para o que Jesus ia completar. And now E agora, we are one new man. somos um novo homem. The law did its purpose. A lei teve seu propósito. Listen, it showed Israel right from wrong. Ela mostrou a Israel o que era certo e o que era errado. It guided them as a government, Guiou eles como um governo, as a nation. como uma nação. It showed them the true price of sin. Mostrou a eles o verdadeiro preço do pecado. But now Jesus came, Mas agora Jesus veio, he fulfilled the law, ele completou a lei. and that we are no longer bound by E it. já não somos mais presos a ela. So we are one new body of Somos believers. um novo corpo de crentes. See, the cross, A cruz, it kills hostility. ela mata a hostilidade. Listen, the cross, A cruz, it dismantles pride, ela destrói o orgulho. and the cross creates peace. E a cruz, ela cria a paz. Listen, it was 1953. Em 1953, Segregation in the United States was legal. a segregação racial nos Estados Unidos era legal. Like, it wasn't even just legal, Não era somente legal, but it was like legally enforced. mas era legalmente enforçada. And Billy Graham at the time, E Billy Graham, naquela época, he was holding this big event, ele estava tendo um evento grande. and he personally, E pessoalmente, he came down off the stage, ele desceu do púlpito and he came down and he literally removed the rope e ele removeu aquela corda that divided the black and the white que people. separava os brancos e os negros. And he was quoted saying this. E eles gravaram o que ele He disse. says, there's no scriptural basis for segregation. Não há base bíblica para a segregação. The ground at the foot of the cross is level. O chão aos pés da cruz é nivelado. And it touches my heart when I see whites standing shoulder to shoulder with blacks at the E cross. isso toca meu coração quando vejo brancos e negros lado a lado aos pés da cruz. See, what other faith around the world Que outra fé no mundo just begins to just bring people in começa a convidar pessoas from every tribe,
tribe and de nation and toda tongue. tribo, língua e nação. I've been to Ireland. Eu já fui para a Irlândia, I've been to Ecuador. eu já fui para o Equador, I've been to eu Brazil. já fui para o Brasil, I've been in the northern part of the United eu States. já fui para as partes do norte dos All the Estados way down Unidos, here. até aqui. And it doesn't matter where I am. E não importa onde eu estou, Whenever I'm in a church, quando eu estou em uma and igreja we're all singing the same praises e cantamos os mesmos to the louvores same ao God, mesmo Deus, to the ground at the foot of the e cross o chão aos pés da cruz is level. é nivelado. We're all at the same level. Todos estamos no mesmo nível. One man Homem in Christ. em Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paul says, and he came and preached peace to you who are far off, and peace to those who are near. For through him we have both access to one Spirit to the Father. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. See, Jesus, he didn't preach one message to the Jews and another message to the Gentiles. Jesus, ele não veio e pregou um evangelho para os judeus e outro para os gentios. There's not one way of salvation for the Jews and another way of salvation for the Não havia um Gentiles. caminho para a salvação para os judeus e um outro caminho para os gentios. It's one single message of peace. Era uma mensagem só de paz. And then we see this. E depois nós vemos isso. We see this beautiful Trinitarian moment here. Nós vemos esse momento da Trindade, So it says, so that through the Son, que através do Filho we have access to the Father nós temos acesso ao Pai in one Spirit. em um Espírito. This is not just about theology, Não, isso não é só sobre teologia. but it's about true intimacy É sobre a verdadeira intimidade With the true God. com o verdadeiro Deus. so that, Para que so then you are no longer strangers and aliens, já não são estrangeiros nem forasteiros, but you are fellow citizens with the saints mas concidadãos dos santos e membros da família, and members of the household of God. membros da família de Deus. And this is where, as a people of God, we can rejoice. Aqui é onde, como povo de Deus, como família de Deus, nós podemos nos regozijar. Listen, we are no longer strangers. Já não somos We are estrangeiros, no longer aliens. já não somos forasteiros, We are in the family of God. nós estamos na família de Deus. Listen, it's like you're not only in the United States, Você não está somente nos Estados Unidos, but it's like you are at the White House. mas você está dentro da Casa Branca. And you have your own room. Você tem seu quarto, And you got your feet up. você está com seus pés para And cima, you calling for the cook você chama o chefe, to make you a sandwich. pode fazer um sanduíche. Listen, you are in the house. Você está na casa. You are in the household of God. Você está na casa de Deus. Since He has brought those who were far E aqui diz que ele trouxe aqueles que estavam longe And brought him in close. e trouxe eles para perto. And see it, but it doesn't stop there. Mas não acaba aqui. This blessing of reconciliation keeps on flowing and flowing. Essa bênção de reconciliamento, ela continua fluindo. It says, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ himself being the cornerstone. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. So we see this blessing continue to flow. Nós vemos essa bênção que continua a fluir. The fact that this family has a foundation, O fato de que essa família agora tem um fundamento, this foundation of the apostles. que é o fundamento dos apóstolos. And we have Matthew. Nós temos Mateus, And we have John, we have Peter. João, Pedro, And we have all the writers of the New Testament. todos os escritores do Novo Testamento. And then you have all the prophets. Depois nós temos todos os profetas, You have Isaiah, Jonah. Isaías, Jeremias, And you have all these prophets of the Old Testament. todos os escritores do Velho Like Testamento. this is our foundation. Esse é o nosso fundamento. And this is what we stand on. Essa é a nossa base onde nós nos plantamos. And at the cornerstone, E a nossa pedra angular. At the cornerstone. A nossa pedra angular. the cornerstone A nossa pedra angular is Christ. é Cristo. He is at the center. Ele está no centro. The temple had this big cornerstone. O templo tinha uma grande pedra angular. Has big cornerstones. Pedras, grandes pedras. And they kept the temple. They kept the temple steady. They kept the temple straight. Elas mantinham o templo em pé, mantinham ele estreito. They kept everything in line. Tudo onde devia estar. If Christ is not our cornerstone, E se Cristo não é a nossa pedra angular, the entire temple will crumble. o templo todo cai, desmorona. It says, in whom the whole structure being joined together, No qual todo o edifício é ajustado it grows into a holy temple in the Lord. e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. In him you are also being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. So as the church, Então, como igreja, with Christ as our cornerstone, com Cristo como nossa pedra angular, like we are not just stable. não estamos só estáveis, We are not just in line, não estamos só andando na linha, but we are growing. mas estamos crescendo.
Every single believer Cada crente is another stone é uma pedra a mais, built on this new temple of God. sendo construída nesse templo de Deus. See, a lot of times we talk about us personally being a temple of the Holy Spirit. Às vezes nós falamos muito sobre pessoalmente sermos templo do Espírito, Which that is true. e isso é verdade. Like each one of us Cada um de is nós a place where the Spirit of God lives. somos um lugar onde o Espírito de Deus vive. But Paul's looking at something a little bit bigger here. Mas Paulo ele está olhando algo maior, Where us together, onde nós juntos, whenever we stand side by side quando nós by nos side, colocamos um do lado do outro, like stones on the temple, como pedras em um templo, God is building up Deus está construindo a place where His Spirit can dwell. lugar onde o seu Espírito possa habitar. And if we're not standing side by E side, se nós não estamos lado a lado, We're not going to be part of that temple. nós não vamos ser parte desse templo. We're not going to be a place where God will be pleased to dwell. Nós não vamos ser um lugar onde Deus se regozija em habitar, Because God only dwells porque Ele só habita whenever you're connected to Christ. quando nós estamos conectados em Cristo, Connected to that cornerstone. conectados àquela pedra angular. God's plan was never for us to journey through this life O alone. plano de Deus nunca foi para que nós passássemos a jornada sós. A lot of times we try to do our own thing. E muitas vezes nós tentamos fazer da nossa maneira. You've seen people like this. Vocês têm visto pessoas assim, They say, yeah, like I love God. que dizem, eu amo Deus, Listen, I love Jesus. eu amo Jesus, But I don't know about the church. mas eu não sei, não tenho muita certeza sobre a igreja. And maybe that they'll go once or twice. Vão uma vez, duas vezes, But they're not really connected. mas não estão conectados. We need to draw the people in. E nós precisamos atrair essas pessoas, Because God, He designed us. porque Deus ele nos desenhou. He designed us to live life together. Ele nos desenhou para que possamos viver juntos, Listen, He designed us to come into this place para chegar a esse lugar and to worship together. e adorar juntos, And to laugh together. para rirmos juntos, And to cry para together. chorarmos And to juntos, pray together. para orarmos juntos And to just live life together. e viver uma vida juntos. And this was the purpose. E esse era o propósito. To break down the wall of hostility. Quebrar, para romper a barreira da hostilidade, So that people of God para que o povo de Deus, from every tribe, nation, and de tongue toda língua, tribo e nação, would be just beautiful stones possam ser pedras lindas on this new dwelling place of God. nesse lugar novo de habitação de Deus. Amém. This new temple, Esse novo templo, not built by human hands, não construído por mãos humanas, but built by the hands of God. mas construídas pelas mãos de Deus. So in conclusion, Então, em conclusão, remember your past. lembrem-se do seu passado. Remember that you were far away. Lembrem-se de que um dia estavam longe. Rejoice in your present. E se regozijem no seu presente. Listen, that you have been called not just a citizen, Que você tem sido chamado não só um cidadão, but you've been called family. mas você tem sido chamado família. Live in unity. Vivendo em unidade. Christ tore down the wall of E hostility. Deus, ele quebrou, ele rompeu a barreira da hostilidade. Let us not rebuild it. E nós não podemos reconstruí-la. Let us not rebuild it. E nós não podemos reconstruí-la. Keep it broken. Deixe ela no chão. And together, E juntos be the temple. seremos o templo. You were not just saved from sin, Você não foi salvo somente do pecado, but you were saved into a people, mas você foi salvo para dentro de um povo, a family, uma família, the dwelling place of God. o lugar onde Deus habita. So let the gospel, Então que o evangelho, Let the gospel in your heart. que o evangelho em seu coração, Let it just repair the relationship between you and que God. ele possa reconciliar seu relacionamento com Deus. But just let it Mas deixe just build a relationship between one another. que ele te ajude a reconciliar seu relacionamento uns com os outros, So we may truly, as a church, para que verdadeiramente como igreja, and not just this church, não somente essa igreja, but the church around the world, mas a igreja ao redor do mundo, that we just be standing side by que side nós possamos estar lado a lado as the people of God. como o povo de Deus. Let us pray. Vamos orar. Dear Lord God, I thank you. Senhor, eu te agradeço. Lord God, I thank you that you're continuing to rebuild us. Eu agradeço que o Senhor continuamente nos reconstrói. Lord God, that you have broken down the wall of Que o hostility. Senhor rompeu a barreira da hostilidade. Lord God, that you have brought peace. Que o Senhor trouxe a paz. Lord God, so that we may stand together with our brothers Para que possamos estar lado a lado com nossos irmãos, and our sisters. nossas irmãs. And Lord God, that we may be the people that you have called us to Que be. nós possamos ser o povo que o Senhor nos chamou para ser. No longer children, Não mais crianças, but men and women mas homens e mulheres called to be chamados para ser your temple. o seu templo. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém.